Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Pessoal, quando eu peço para vocês se inscreverem no canal, é porque eu oro por vocês. Cada pessoa que se inscreve recebe oração. Se inscreva. Se inscreva que você vai estar recebendo todos os dias uma oração do pastor. Na mensagem de hoje, veremos uma mensagem conhecida na Bíblia, mas com um entendimento diferente. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessas revelações que Deus me deu, pois creio que elas vão falar muito com vocês. Quero falar hoje com vocês sobre visão diferente, sobre enxergar aquilo que você não conseguia enxergar. Alguém já brincou de esconde-esconde à noite em um quintal escuro? Mesmo com os olhos abertos, a nossa visão não é a mesma, na verdade, pois no escuro não é tão fácil de enxergar e procurar alguém. Quando falta luz na nossa casa, fica aquela escuridão. O que fazemos? Nós logo pegamos uma vela ou hoje nós acendemos a lanterna do celular, mas nós procuramos a luz. Uma pessoa cega que não enxerga e não tem noção das coisas deve ser muito difícil. Ela não pode ver as cores, ela não pode ver o dia, o sol, ela não pode ver tudo aquilo que Deus nos dá através da natureza. Essas pessoas só têm noção através do tato, através da sensibilidade das suas mãos. Vocês devem estar se perguntando, por que estou falando tudo isso para vocês e o que isso tem a ver com a palavra de Deus? Tem tudo a ver. Primeiro, gostaria de lembrar a vocês a história do cego de Jericó. Jesus e seus discípulos estavam entrando em Jericó quando um cego estava sentado no meio do caminho mendigando. Quando o cego ouviu que era Jesus que estava ali passando, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreenderam, pedindo para que ele parasse, para que ele se calasse. Mas vejam o que esse cego fez. Marcos capítulo 10, versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Primeiro vemos que muitos o repreendiam. Tem pessoas que só servem para atrapalhar nossa vida, não é verdade? Pessoas que não ajudam em nada. Pelo contrário, se pudessem te afundar, iriam fazer isso da melhor forma possível. As pessoas estavam repreendendo aquele homem, estavam querendo atrapalhar a sua bênção. Vejam que foram muitos que o repreendiam, não foi um nem dois não, foram muitos. Mas vejam o que ele fez. Ele não deu ouvidos. Ele não ouviu aos que tentavam o atrapalhar. Esse homem era cego. Ele usava muito mais a audição do que a sua visão, correto? Porque como ele não enxergava, ele usava outros sentidos. Ele usava o tato, ele usava a audição. Mas ele não deu ouvidos àquelas pessoas. Ele clamava cada vez mais alto. Ele não se calou. Ele clamou mais. Quando queremos que algo mude em nossas vidas, nós precisamos que o poder de Deus haja a nosso favor. E o que nós temos que fazer? Usar a nossa fé, correto? Mas muitas vezes precisamos clamar. Clamar é orar, é suplicar em alta voz. Às vezes é preciso chamar a atenção do Criador, mesmo que a gente saiba que uma oração baixinha Ele está ouvindo. Precisamos chamar a atenção dele, clamar em alta voz. Foi o que aquele cego de Jericó fez. Ele chamou a atenção de Jesus. Ele não sabia onde Jesus estava, mas tinha ouvido que ele estava por ali. E o que ele fez? Ele clamou mais alto quando tentaram calar ele. Preste atenção, pessoal. Quando queremos chamar a atenção de Deus, temos que às vezes clamar em alta voz e insistir, até que as nossas orações sejam atendidas. Aí você deve estar pensando: vou clamar a Deus por quantas horas? Não sei. Quantas forem necessárias. Você sabe o tamanho do milagre que você precisa. É você direto com Deus, é você e Deus.
mas disse a vocês que queria falar com vocês sobre visão, sobre enxergar. Então vamos continuar a história do cego de Jericó. Esse homem chamou a atenção de Jesus. E prestem atenção agora nesses versículos. Prestem atenção no que vai ser dito. Marcos capítulo 10, versículos do 49 ao 51. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Vejam que os discípulos primeiro falaram para ele: tem bom ânimo. Ou seja, fique alegre. Para receber uma bênção você tem que estar alegre. Eram os discípulos falando para ele o seguinte: você conseguiu chamar a atenção do mestre? Você, com o seu clamor, fez ele te ouvir. Até aqui, vimos o quanto é importante clamar, pois o clamor chama a atenção de Deus. Agora prestem atenção na pergunta que Jesus fez para o cego: que queres que eu te faça? Jesus já sabia o que o cego queria, já não sabia? Jesus não precisava perguntar isso para ele. Jesus já sabia o que ele precisava, mas ele precisava ouvir deste homem. Jesus precisava que esse homem falasse com a sua própria boca. Quantas pessoas necessitam de algo de Deus e não oram? Muitos até dizem assim: ah, Deus sabe o que eu estou passando, sabe do meu sofrimento. Sim, Ele sabe, mas Ele está lá do alto, vendo você sofrer, mas está esperando você falar com Ele, está esperando você clamar e você pedir a ajuda dEle. Jesus já sabia o que aquele homem queria, mas ele precisava ouvir da boca daquele homem que ele queria cura. Muitas pessoas deixam de ser curadas, deixam de receber suas bênçãos, porque ao invés de orar, pedindo a bênção, pedindo a cura, falam: se Deus quiser, Ele me cura. Ou dizem: Ele já sabe, não preciso ficar pedindo. Você está enganado. Deus quer ouvir você falar com Ele. Ele quer ouvir da sua boca. Jesus perguntou ao cego, mesmo sabendo o que o cego queria. E o cego respondeu o quê? Ele disse: que eu tenha vista. Esse cego não falou como normalmente um cego falaria: quero enxergar, quero poder ver. Ele disse: que eu tenha vista. Ele estava pedindo para Deus algo diferente. Ele estava pedindo que, além de enxergar, uma visão diferente para a vida dele. Quero vista, quero poder ver o que eu nunca vi. Às vezes precisamos pedir para Deus nos dar vista, nos dar visão de algo que não estamos conseguindo ver. Às vezes tem coisas que estão na nossa frente que não conseguimos enxergar. Temos o exemplo na Bíblia do profeta Eliseu. O profeta estava tendo visões do que o rei da Síria, que estava guerreando contra Israel. Antes do rei da Síria fazer, Deus já revelava para Eliseu o que iria acontecer. O rei ficou revoltado, o rei da Síria ficou revoltado e queria falar com o profeta. Vejam o que ele fez. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículos 14 e 15. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Primeiro vamos ver algo interessante aqui. Eliseu era somente um profeta, não é verdade? E o rei da Assíria mandou um exército para pegar ele. Precisava de um exército para um homem só? Não bastaria somente alguns soldados? Mas isso é o respeito que um homem de Deus coloca em pessoas que não temem a Deus. Tem pessoas que sabem o poder que Deus tem, mas não querem mesmo assim se aproximar dele. O rei da Assíria sabia do poder de Deus, tanto que mandou um exército para pegar apenas um homem de Deus. O moço que servia Eliseu se apavorou, viu um exército, mas ele não podia enxergar o que Eliseu via, o que o Eliseu enxergava.
Eliseu enxergava além do que os nossos olhos podiam ver, além do que os nossos olhos podem ver. Ele enxergava o poder de Deus agindo a seu favor. Vejam o que ele disse ao moço e a oração que ele fez. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículos 16 e 17. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. A visão de Eliseu era diferente. Ele enxergava o que outras pessoas não enxergavam. Ele pediu para Deus abrir a visão daquele moço. E quando ele orou, o moço viu. Às vezes precisamos pedir para que os olhos espirituais das pessoas sejam abertos, para que elas possam enxergar, para que elas possam ver diferente, para que elas tenham uma visão diferente da batalha que elas estão enfrentando. Porque quando elas olham o tamanho do problema que elas estão enfrentando, elas não conseguem enxergar o que Deus pode fazer por elas. Foi assim com o moço do profeta Eliseu. Ele não conseguia enxergar o que Deus podia fazer. Preste atenção agora no que eu vou falar para vocês. Nós vimos nessa mensagem que precisamos clamar em alta voz, clamar e chamar a atenção de Deus. Depois, pedir a Ele o milagre que nós queremos, mas pedir também para Ele nos dar uma vista, nos dar uma visão que às vezes ainda não conseguimos enxergar dos nossos problemas. Às vezes, estamos somente enxergando o tamanho da batalha, o tamanho do problema, e não estamos vendo nenhuma possibilidade de algo ir a nosso favor. Fale com Deus, peça para Ele abrir os seus olhos para que Ele te mostre o que vai acontecer. Deus pode antecipar e te mostrar que a vitória já é sua. Ele pode fazer isso. Precisamos enxergar para que a aflição não seja tão grande. Às vezes, a vitória já está nas suas mãos, mas você está sofrendo por antecedência. Não consegue ver o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Coloque uma coisa no seu coração. Deus está sempre pronto para nos ajudar, mas às vezes precisamos chamar a atenção dEle. Precisamos clamar para Ele. Jesus só está esperando nossas orações e precisamos enxergar e ter uma visão diferente da palavra de Deus, uma visão daquilo que Ele pode fazer. Coloque isso no seu coração e coloque em prática, e a sua vida vai mudar. Milagres vão acontecer e o poder de Deus vai agir a seu favor. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que maravilhosa mensagem o Senhor nos deu no dia de hoje. Que revelação que o Senhor nos deu através da sua palavra. Precisamos sim, meu Deus, chamar a sua atenção, clamar a Ti, para que o Senhor possa realmente ouvir as nossas orações. Tem muitas pessoas que guardam as suas orações para si e acham que o Senhor não as quer ouvir, que o Senhor já sabe de tudo. Mas o Senhor provou através dessa palavra que o Senhor quer ouvir o nosso pedido, que o Senhor quer que a gente fale para o Senhor o que nós queremos. Pai, como é bom aprender contigo. Como é bom ter uma visão diferente das nossas batalhas, das nossas guerras, daquilo que estamos enfrentando. Que o Senhor possa, meu Deus, abrir os olhos espirituais dessas pessoas que estão enfrentando batalhas e que não conseguem enxergar uma solução para os seus problemas. Que o Senhor possa, meu Deus, abrir a mente delas, o entendimento delas, abrir a visão delas para que elas possam enxergar o tamanho do Deus que elas têm. Pai, em nome do Senhor Jesus eu lhe peço, abre, Senhor, os olhos espirituais das pessoas que estão te pedindo agora e que essas pessoas possam enxergar o tamanho do Senhor e não o tamanho do problema. Pai, eu abençoo a vida dessas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.